Peço em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Hoje eu vou provar para você o valor que Deus dá para você. Você tem valor. Amém? Você é uma pessoa que Deus, quando olhou, Ele percebeu que o seu coração é bom. Por isso Ele te escolheu. Quando Deus olhou para ti, Ele não olhou para o cabelo, para a roupa, nada disso. Ele olhou para o que está dentro. Não adianta estar bem fora e mal por dentro. É verdade ou não é? Então, quando Deus olha, Deus não olha como a gente. Por exemplo, vocês estão olhando para mim e eu estou olhando para vocês, eu estou vendo a parte de fora. Embora eu conheça todo mundo, e eu creio e sei que todo mundo aqui tem um coração bom, eu sei disso. Você também olha para mim e vê que o coração é bom, mas a gente já se conhece, já há um convívio, a gente já tem uma adaptação de conhecimento. Lá fora é o contrário. Você vê alguém lá fora, você não sabe se a pessoa tem um coração bom ou não. Você só descobre pelos atos praticados. Deus é diferente. Deus não precisa conviver para saber se o coração é bom ou não. Ele só olha e já sabe. Olha o poder de Deus aí. Por isso que Deus quer ser seu amigo. Por isso Deus quer você do lado dele. Porque Ele sabe o que é melhor para ti. Diga glória a Deus. Então tudo que você fizer na vida, seja algo simples ou algo mais importante, coloca Deus no meio daquilo. Você deve falar: Senhor, eu te convido para participar desse meu projeto. Convide Deus para os seus projetos. Se esse projeto for bom, vai dar tudo certo, porque você convidou Deus. Se não for, Deus vai te dar algum livramento, vai livrar você, porque você convidou Deus para te ajudar, para participar. Repita comigo: eu quero a participação de Deus nos meus projetos. Eu não conheço ninguém na Bíblia, não conheço ninguém que convidou Deus e algo deu errado. Todos que Deus foi convidado, Deus entrou e deu tudo certo. Diga glória a Deus. E contigo vai ser igual, porque Deus é o seu amigo, é seu Pai. Deus é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E para você entender a palavra, diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, diz assim: irmãos, o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, ele falou: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha para mim, Deus é o contrário. O mundo escolhe pessoas sábias, pessoas inteligentes e pessoas fortes. O mundo é assim. O mercado de trabalho é assim. Eles querem o inteligente, o forte, o que é melhor em tudo. Nada contra, é normal, porque é um mundo capitalista. Mas no mundo da fé é diferente. Deus escolhe aquele que é desprezado. Olha só. Deus escolhe aquele ou aquela que ninguém dá nada. Deus escolhe aquele que é desvalorizado ou desvalorizada. Deus escolhe aquele que é fraco, que olhando a pessoa não dá nada, mas Deus conta com aquela pessoa. Eu sempre faço você lembrar do exemplo de Davi, que era assim fraco, mas o coração era forte. Diga glória a Deus. E o mesmo Paulo que diz isso, Paulo escreveu uma vez assim, ó: diga ao fraco, eu sou o quê? Eu sou forte. Ou seja, aqui está dizendo
que Deus, quando escolhe alguém, não escolhe pela fortaleza que a pessoa tem, ou pela habilidade que a pessoa tem. Deus escolhe pela pureza que a pessoa tem. Esses fracos aqui que Paulo menciona, não é que a pessoa seja uma fraca, não, uma pessoa derrotada, não. É uma pessoa humilde para ouvir a voz de Deus. Deus quer pessoas que ouçam a sua voz. Os sábios, os entendidos, eles não querem ouvir a voz de Deus porque eles se acham deuses. Só porque estudaram mais, porque têm um diploma, se acham maiores. Deus não escolhe esses. Deus chama eles, mas escolhe poucos. Jesus falou: muitos são chamados, poucos são o quê? Por que é difícil um sábio ou uma pessoa muito inteligentíssima, por que é difícil ela se curvar para Deus? Porque ela está apoiada nos estudos que ela estudou, no conhecimento que ela adquiriu, e é difícil ela querer sair do pedestal da inteligência e ir para o local da humildade. É difícil essas pessoas quererem se esvaziar da vaidade que elas possuem e voltar para o início de tudo, reconhecer que se não fosse Deus, ela não iria conseguir. É difícil essas pessoas fazerem isso. Por quê? Porque a vida toda delas foi se apoiando em livros, em estudos, em ciência, e elas não tiveram tempo para ler a palavra de Deus. Quem percebe o pastor? Aí é muito difícil uma pessoa dessa se converter. Eu não digo impossível, que para Deus nada é impossível, mas é difícil uma pessoa dessa se converter. Por quê? Porque o apoio da vida dela estão nas coisas. Já aquele que é humilde, que é fraco, ele já se apoia no poder de Deus. Até Davi falou assim, uns confiam em cavalos, outros em armas, mas eu confio no nome do Senhor. Olha só, olha a fé de Davi. Davi falou, olha, uns confiam em carros, ou seja, são os inteligentes, outros confiam em cavalos, são aqueles que são sábios, mas eu só posso confiar mesmo no meu Deus, não tenho confiança em mais nada. E não é que Davi, com essa fé, ele venceu. Não estou dizendo que a pessoa não vai se preparar para a vida, ela vai estudar, vai se preparar. O que eu estou dizendo é que o apoio dela deve ser Deus. Ela pode ser inteligente, pode ter estudos, mas quem deu sabedoria para ela estudar? Foi Deus. Quem faz ela lembrar do que estudou para passar nos exames? Foi quem? Foi Deus. Então tudo de bom que acontece com ela colocando Deus, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então Paulo falou que Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Humanamente falando, Golias era para vencer Davi, porque Davi, ele era pequeno diante do tamanho de Golias. Golias era herói de guerra, era um guerreiro, embora era do mal, mas para o grupo dele, ele era um herói, porque ele vencia, era gigante, era forte. Então quando viram um menino, disseram, agora Golias acaba com esse menino. Golias derrubou soldados fortes, vai derrubar esse menino. Mas aquele menino, ele tinha o Espírito Santo de Deus. E quando Golias tentou enfrentá-lo, deu tudo errado. O problema dos grandes é achar que sempre vão pisar nos pequenos, mas Deus pode reverter as coisas. Deus pode pegar o que é pequeno e fazer o grande. E eu profetizo, você pode ser pequeno, pode ser pequena para as pessoas, mas Deus vai pegar você e vai te fazer uma pessoa grande e abençoada pelo nosso Deus. Amém? É assim que Deus trabalha. Então Paulo, ele também era pequeno, mas Deus fez-o grande, porque ele abriu o coração para Jesus. Você sabe que Paulo antes era Saulo, ele perseguia a obra de Jesus, prendia os apóstolos, ele até consentiu com a morte de Estevão. Paulo segurou
o casaco, a túnica de um homem que pegou a pedra e matou Estevão, que era servo de Jesus. Paulo estava ali, vendo tudo e apoiando os destruidores. E mais na frente, a ganância dele caiu por terra, a vaidade dele caiu por terra, e ele reconheceu que realmente Jesus era e é o Salvador. Aí Paulo escreveu isso. Ele falou aqui também dele. Ele se achava forte e perseguia os fracos, que eram os servos de Jesus. Por isso ele fala que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu você para confundir muita gente. Muita gente acha que tu não é capaz, mas tu é capaz. Muita gente acha que tu não pode, mas tu pode. Muita gente acha que você não vai conseguir, mas com a graça de Deus você vai conseguir, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Muita gente pensa que você não vai sair dessa situação, mas Deus lhe trouxe aqui para segurar em sua mão e te levantar. Diga glória a Deus. Amém? E para concluir, diz aqui, o versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diga assim seja. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.